para a gente ter certeza. Boa noite, pessoal. Que alegria ter tanta gente aí para bater papo com a gente. E tantos amigos aqui que eu estou vendo. Olha, Marcel Utenberg, está lá nos Estados Unidos. Maravilha. Então, eu estava lembrando aí algumas histórias, né, rapaz? E essas histórias são muito boas para já começar a dar o tom, né? Da questão da personalidade da pessoa, né? E começar a entender se a pessoa realmente, né, tem características fundamentais, básicas de um líder, né? Pelos saudações abertas aí, Marcelo Tenberg também saudando. É verdade. Aí, meio que eu me lembrei de uma história que até você me contou já faz algum tempo, me refrescou a memória sobre o momento que você estava sendo, né, em ascensão lá na Rose, naquele instante que a gente estava implementando autogestão, uma confusão danada, né? Então, conta para nós aí essa história aí que é boa. Mas, Láudio, a história é boa, mas eu vou pedir a liberdade de contar como eu contei essa história da última vez que eu falei desse assunto. Maravilha. Agora, recentemente, 2, 3 anos atrás, nós estávamos com um processo de consultoria e eles propuseram uma série de atividades, uma série de procedimentos que eles, como consultores, recomendavam que a gente fizesse. E a gente foi cumprindo alguns milestones durante esse processo de aprendizado com o modelo que a consultoria estava trazendo. Em um determinado dia, eles me falaram assim, olha, na próxima semana, você vai ter que contar uma história para o pessoal. E aí, eu tinha um time assim, muito, muito diverso, né? Tem o pessoal desde operador da fábrica, né? A liderança que reporta para mim, engenheiros, enfim, secretárias, enfim, era um público tão variado e eu tinha alguma preocupação. O que eu posso falar que vale para todo mundo, né? E assim eu fui pensando e nada aconteceu. No dia que eu tinha que falar, eu não sei porquê, eu me lembrei, na manhã do dia, eu acordei e lembrei de um colega, muitos dos que estão aqui vão lembrar, do Francisco Carlos Pascoaso. Eu só conheço o Chiquinho. Exatamente, Francisco Carlos Pascoaso, que era o Chiquinho, 2 metros de altura, 160 quilos, né? Era o Chiquinho. Então, naquela época, nós dois éramos supervisores da produção e nós estávamos implementando o sistema autogerido, os times autogeridos. Muitos dos que estão aqui também participaram dessa história. E havia oportunidade por uma nova gerência. Era na sua gestão da Rose, você deve lembrar de todas essas histórias também. E aí... a maioria. E aí, nesse momento, a gente foi convidado, né? E a gente se candidatou a essa posição de gerência, né? E era legal porque eu cuidava da desmontagem e aquilo que a gente chamava, né, de inspeção do motor, e ele cuidava, depois que tudo estava feito, de montar e testar o motor. Então, nós éramos exatamente uma linha complementar. Eu começava e ele terminava. O front-end e o back-end. Exatamente. E aí, nesse momento, a gente, by the way, fast front-end. E aí a gente se candidatou, teve todo um processo normal, né, de entrevista. Isso. E mesmo durante esse período, que não foi curto, eu diria que levou mais de um mês, a gente continuou trabalhando junto e sabíamos que um de nós ia ser o chefe do outro, na verdade, ou ia ser o gerente, né? E nós continuamos trabalhando absolutamente juntos, não perdemos um resultado, e um belo dia, o Josué, não sei se você... Bom, lógico que você lembra do Josué, era o nosso Inesquecível. Inesquecível. Esperava até que ele estivesse aqui conosco hoje. E o Josué me chama
na sala dele e fala, olha, terminou o processo e nós fizemos uma escolha. O Francisco vai ser gerente, presta atenção, o Francisco vai ser gerente da produção. E o que você acha disso? Porque a gente estava eliminando o supervisor, a linha de supervisores, né? Exatamente. Então, faz parte daquele projetão lá. E aí, assim, uma coisa que eu me sinto feliz por isso, quando eu tive aquela notícia, lógico que eu adoraria ter sido promovido, mas eu recebi a notícia de uma forma muito positiva, porque o Francisco era um cara excepcional e tinha todo o merecimento. E eu falei, ótimo, você já falou para ele? Ele falou, não, ainda não, eu vou conversar primeiro com você. Eu falei, tá legal, então vamos chama ele porque ele vai ficar contente. E eu estava saindo da sala, o Josué falou, e você não quer saber de você? Eu falei, não, estou entendendo que tudo continua como estava, sim. Né? Ele falou, não, nós tomamos uma decisão, e a decisão é de que nós temos a nossa nova estrutura, a ausência dos supervisores, os times geridos, demanda uma liderança de um nível mais estratégico, um pouco mais dividida. Então, você também foi promovido a gerente. Então, eu e o Chiquinho fomos promovidos no mesmo dia, na mesma hora, e quando eu contei essa história para o meu pessoal, contando essa história, que foi um momento que todos nós passamos, seja um cara que está operando as máquinas, seja uma pessoa que está no suporte, está no staff, está na liderança, é uma história que fala muito para a gente. E eu tive que terminar, e termino da mesma forma, tive que terminar de uma maneira que eu não gostaria, né? E quem me conhece, quem conhece o Chiquinho sabe, né? Infelizmente, a gente perdeu o Chiquinho há 4 anos atrás, super jovem. É uma história que me tocou e me toca. É uma lembrança tão boa que eu tenho dele, que eu compartilhei com o meu time. E essa mensagem, a mensagem, na verdade, vamos cooperar, as coisas vão dar certo, vamos trabalhar juntos, né? E essa mensagem foi muito poderosa para todos, principalmente porque foi um momento de falar com o coração daquele companheiro que eu tive durante tantos anos. A gente foi supervisor junto, a gente foi gerente juntos, depois eu saí, naturalmente, ele permaneceu na organização, e eu acho que foi uma mensagem que eu divido agora com vocês de vamos cooperar, vamos trabalhar. É poderosa. Eu vou pontuar 2 coisas. Primeiro, essa inteligência interior que a gente tem e que não sabe que tem. Quer dizer, você tinha que contar uma história, né? Não fazia ideia do que ia falar e de repente, quando o momento chega, brota. Né? É só você estar conectado, né, com o seu interior, né? E aí a coisa brota. E o segundo é que existia uma vaga para 2 supervisores, uma vaga de gerente para 2 supervisores. Né? Em grande número de vezes, existe uma competição, uma relação negativa, né, em relação a essa, né, essa ambição de ser promovido e tudo. Né? E essa história, quando você me relembrou, né, eu realmente achei que seria interessante trazer, né, porque eu acho que nesse mundo tão competitivo que a gente vive, né, em que as pessoas tiram, muitas vezes, tiram o tapete do outro para poder conquistar os seus objetivos, né, e não foi... Isso é uma questão de índole também, né? Vem de valores, né? Vem de uma criação, não é isso, Fran? Sim, sim. Eu acho que sim, né? E foi muito legal, porque não foi só o não puxar o tapete, não foi só o tentar fazer alguma coisa para mudar algo que tinha que acontecer, tentar criar alguma diferença. Eu estou me vendo congelado. Você está ok? Então, falhou um pouco, mas você já voltou. Olha, o Claudinei Gualassi estava falando aqui. Né? Não esqueça que entre o front-end e o back-end tem a recuperação. Não esqueça disso.
Não esquecerei. Sabe quem acabou de entrar? Josué. Você ficou um pouco sem som agora, mas vamos... Então... Eu disse que quem acabou de... Só para o pessoal... Eu acabei de mencionar, o Josué. Tá dando pau aí tá dando pau no Instagram. Você tá girando aí. Agora voltou agora. Vamos ver se Voltou? Vamos ver se sustenta. Bom, isso é uma história lá atrás, né? Uma história que deve ser de 2000 Sim. Isso é uma história que deve ser de 2003, né? 2004, 2003, não sei, alguma coisa assim, né? Sim. Só que hoje... 2003. Hoje o Franhan, né, é um produto de uma estrada longa, né? Conta pra gente o que você... Né? Quem é o Franhan? O que você anda aprontando aí? Me ouve? Me ouve? Sim. Tá falhando, mas vamos ver. Ok. Sim, depois daquele momento, eu tive ainda mais uma trajetória, né? Fiquei mais 1 ano ou 2 lá com vocês, depois desse momento que eu contei aqui. Na hora que eu travei, eu também falei que quem entrou na nossa live foi o Josué, que eu tinha acabado de mencionar, e depois eu até falo com... Josué! E aí, depois eu fui para a ELEB, né? A ELEB naquela época era uma joint venture entre a Liber, a Aerospace e a Embraer. Permaneci de 2005 a 2008 como diretor industrial, e depois, em 2008, houve um acordo de acionistas e a Embraer ficou com todas as ações da própria ELEB, e a ELEB passou a ser uma empresa 100% controlada pela Embraer. Daí, de 2008, que eu era o diretor industrial, até 2013, daí eu fui o Managing Director da planta, era uma planta com conselho próprio e tudo mais, esse período fui o diretor estatutário de lá. E daí já estava há 8 anos trabalhando com trem de pouso, né? A ELEB é de trem de pousos, e estava querendo realmente mudar, e aí fui para aviação executiva na Embraer, fiquei responsável pela área de montagem final e entrega das aeronaves, preparação para voo e entrega. Em 2016, daí eu aumentei um pouco o escopo, e passei a cuidar das aeronaves executivas e comerciais da Embraer. E tô nessa batida desde então, é isso. Muito bem, uma trajetória de muito sucesso, né, rapaz? Desde aquele momento Desde aquele momento da competição com o Chiquinho até vice-presidente de manufatura da Embraer. Muito estresse e muita alegria também, né? Sim, certamente. Bom, rapaz, a gente veio aqui com um propósito, né? Você continua dando uma travada, mas aí pronto, voltou. A gente veio aqui com esse propósito de compartilhar algumas coisas. Então vamos aqui compartilhar algumas coisas. Conversamos um pouco sobre um trabalho acadêmico seu, né? Além que se junta a uma vivência empírica, né, da sua trajetória, né? E a gente queria falar um pouco sobre isso, que o tema é inovação, né? Então, eu queria que você começasse dizendo para a gente, né, nesse trabalho acadêmico que reuniu um número significativo de empresas numa pesquisa, né, sobre inovação nas empresas, queria que você dissesse para mim qual é efetivamente o DNA. Né? Se você fizesse lá um exame do DNA da empresa, como se fosse um exame médico, né? Você está me escutando agora? Está me escutando? Sim, você falou que eu fizesse um exame do DNA das empresas inovadoras, né? Exato.
Me ouve? Aí o exame vem aquela conclusão lá, né? Vem aquela conclusão que é um parágrafo, né? O que viria nesse extrato de pesquisa que você fez? Sobre o DNA das empresas. Então, na verdade, Láudio, o que eu consegui com a pesquisa foi realmente identificar várias características das empresas que são inovadoras, né? E como eu fiz isso, né? Eu entrevistei, e aí foi legal porque entrevistei realmente o primeiro nível de várias organizações, e aí eu fiz essa pesquisa, me indicou quais eram as características. Acho que travou. Não pode. Tá dando uma travada. O pessoal do YouTube tá indo bem aí? O pessoal do YouTube, a transmissão tá numa boa? Eu acho que o YouTube tá indo bem. Eu tô vendo aqui na... Eu também acho que tá. Mas e você aqui no Insta... Voltei, né? Bom, vamos em frente. Vamos em frente na história da conclusão aí. Vamos em frente. Isso. A conclusão foi que teve muitas coisas que a gente imagina numa empresa inovadora, elas se confirmaram. Então, empresas que são inovadoras, elas normalmente não são muito formais no sentido de seguir hierarquias, né? Tem uma mobilidade da informação dentro da empresa, mas o que mais me surpreendeu foram coisas que a gente não espera. E uma das coisas assim interessantes, uma das perguntas era: a sua empresa tem tolerância ao erro? E aí, curiosamente, as empresas mais inovadoras, e só uma parte para as pessoas saberem como eu definir quem é mais inovador, quem era menos inovador, eu peguei dessas 77 empresas que participaram, eu pedi para que me dissessem qual a porcentagem da receita era originária de produtos e serviços com menos de 5 anos na empresa, né? Que eram realmente, eu achei que era um indicador válido, né? Bom, aí eu dividi em 3 grupos, né? A média, as mais inovadoras e as menos inovadoras. E aí comparei os resultados das mesmas perguntas. Uma das perguntas é: a sua empresa é tolerante ao erro? E, surpreendentemente, as mais inovadoras tinham baixa tolerância ao erro. E aquela foi, talvez, a conclusão que mais me surpreendeu, porque a gente está acostumado a dizer que as empresas inovadoras têm que ter tolerância ao erro. E aí, conversando e discutindo com várias pessoas, eu consegui traçar uma hipótese, e que me parece razoável. Como era uma pergunta de uma pesquisa, as pessoas, provavelmente, empresas inovadoras, mesmo a minha empresa é inovadora, mas a gente reconhece algumas falhas no processo de desenvolvimento que são naturais, mas isso a gente não considera erro, a gente considera aprendizado. E tem o erro que é realmente provocado por alguma negligência ou por alguma falta de comprometimento, e esse sim a gente considera um erro. Eu imagino que quando eu perguntei: a sua empresa é tolerante ao erro? A resposta é: não sou tolerante ao erro, esse erro negligente, esse erro relaxado, mas a gente, como empresa inovadora, considera que o desenvolvimento de um novo produto ou serviço certamente é um processo de aprendizado. As falhas que a gente vai coletando no desenvolvimento são processo e não são erros, na verdade é o processo. Essa foi uma conclusão bem surpreendente que eu tive que investigar um pouquinho mais para frente, né? Outra conclusão que não era... E me diz uma coisa, Fran, além dessa questão do erro, né, e obviamente já linka com a questão também do quanto você se conecta, né, com a demanda, né, com o mercado em si, que a gente até vai falar um pouquinho mais tarde. Tem uma linguagem do mundo da imagem que eu costumo fazer uma analogia, que é você usar a teleobjetiva ou usar a grande angular,
não é isso? A gente, nós como gestores, né, às vezes temos, por questões, né, de situações que passamos, fechar na teleobjetiva, e isso quer dizer bottom line, né? Quer dizer resultado, não é isso? E, por outro lado, às vezes, a situação permite que a gente já, né, olhe mais para frente, né, visão futura e, portanto, inovação. O quanto isso tem a ver com a capacidade de inovar? Cláudio, eu acho que nós temos algumas. Estou pegando muito eco seu. Viu? Você não entendeu? Você está com dificuldade de entender? Eu entendo a sua pergunta, mas eu não consigo. Eu vou dar um minuto que eu vou fazer uma. Você coloca. Será que se você colocar o fone de ouvido não melhora, Fran? Vamos tentar. Vê se você consegue me escutar melhor agora. Você entendeu a pergunta que eu fiz? Entendi. O quanto a teleobjetiva ou a visão à distância favorece, né? Ou não, né? Ou desfavorece, né? Cláudio, eu diria que a gente como líder, a gente tem uma função. A minha analogia não é exatamente objetiva, né? Quanto tempo a gente é um mergulho em apneia, né? A gente tem que às vezes mergulhar, mas a gente não pode ficar o tempo inteiro mergulhado, porque nesse caso a gente morre, né? Então tem que estar sempre flutuando entre o momento correto de descer e o momento de subir, como liderança. Como empresa e inovação, eu diria que a gente tem dois tipos de inovação, ou duas manifestações da inovação. Tem aquela espontânea, que é aquela que a gente associa mais comumente como inovação. Aquela ideia, aquela sacada de um serviço diferente, de um trabalho diferente. E aí a gente tem 1 milhão de exemplos, né? Uber, delivery que nem o iFood, essas startups, 99 táxis, são exemplos de ideias de serviços e de apresentação um pouco bem originais, bem inovadoras, né? E muitas coisas acontecendo. Agora, numa empresa como a minha, que trabalha com um produto estabelecido, óbvio que a inovação existe, mas a gente, menos do que essa inovação espontânea, a gente trabalha com a inovação dirigida. Em outras palavras, exatamente o que você falou. A gente vai no mercado, a gente olha o mercado, a gente ouve a voz do cliente e traz um problema para ser desenvolvido e solucionado de uma maneira inovadora. Inclusive, nós temos lá na fábrica um programa bem interessante que a gente chama Inova, Projeto Inova. E, às vezes, esse projeto ele lança o que a gente chama de Desafio Inova. Seja o engenheiro, seja o cara do aftermarket, seja o cara da produção, ele tem um problema. E ele lança numa plataforma comungada por todos da empresa o problema dele. Recentemente a gente teve um problema lá que nós tínhamos uma dificuldade de fazer o acesso numa porta de serviços, entendeu? E lançamos o problema e surgiu uma ideia bem legal para a gente fazer esse acesso, coisas que a gente vai desenvolvendo entre nós mesmos, mas essa é uma inovação dirigida. A gente tinha um problema. A gente tem clientes que solicitam, por exemplo, a qualidade de internet dentro do avião. Toda hora a gente tem solicitações do mercado para novos sistemas, novos modelos, novas maneiras, velocidade mais rápida. E para cada uma delas precisa de um modelo novo,
de uma construção nova. Então, é o que a gente chama de inovação dirigida, ao invés de ser a inovação espontânea. Óbvio que a inovação espontânea acontece e certamente é importante, mas a inovação dirigida também traz um grande benefício, porque é exatamente botar esse foco, essa luz mais direcionada a um problema ou a uma demanda específica. Deixa eu entender isso. A inovação dirigida parte de um problema detectado, que normalmente está conectado com o teu público, consumidor, né? E a espontânea acordei e falei assim, ai, que vontade de inventar um negócio. É a lampadinha. Mas uma coisa bacana, né? Que foi isso que você disse, né? Existe um problema e existe, então, um fórum, uma comunidade que tem contato com o compartilhamento do problema, né? Uma vez eu vi em algum local de onde nascem as boas ideias, né? As boas ideias nascem do choque entre vários fragmentos de boas ideias, não é isso? E isso tudo acaba gerando, então, algo que se complementa e é por aí. Então, Láudio, foi bom você ter falado nisso, que eu queria até contar uma história do que a gente tem. Isso é muito comum em algumas empresas, mas a gente leva muito a sério, né? Nós temos um programa de boa ideia que talvez seja o mais longevo da organização. Tem mais de 20 anos. E esse programa é, basicamente, oferecer... Óbvio que não é mais aquela caixinha de sugestões que a gente tinha antigamente, mas a gente oferece a oportunidade de qualquer um trazer uma ideia. E, para nós, inovação, e eu acho que isso vale para todo mundo, a inovação não precisa ser algo que você fez absolutamente novo, não é algo necessariamente que requer uma patente, pode ser uma inovação local, algo que você faz localmente, para você. Então, a gente tem muitas iniciativas e muitas ideias que vêm do dia a dia de todas as pessoas, sejam pessoas da operação, sejam pessoas da engenharia, sejam pessoas da área de manufatura, de processos. E essas inovações brotam do cara trabalhando no dia a dia e encontrando oportunidades e trazendo para a gente essas oportunidades melhorar. Nós temos, em média, eu diria aí, 4.000 ideias por mês. Então, Nossa. É uma quantidade absurda de ideias. Todas funcionam? Todas são implementadas? Não. Certamente não. Certamente não. Mas essas ideias vão surgindo de uma maneira espontânea dentro da empresa. Além daquelas que são dirigidas pelo nosso mercado, né? Acho importante, a gente, quando está falando de inovação, muitas vezes a gente fica muito focado no produto, né? No processo, no produto ou no serviço que a gente presta. Natural, isso é a face para fora da empresa. Mas tem todo um conjunto de inovações da porta para dentro da empresa, que são aquelas que eu melhoro um processo interno, eu melhoro um modelo de gestão, eu melhoro alguma coisa dentro da minha própria empresa. E é nesse sentido, de onde surgem as ideias? As ideias surgem o dia inteiro. Muitas vezes eu percebo que aquela velha máxima, a necessidade é a mãe da invenção, é um gerador de ideias permanente. Porque o cara que teve uma pequena ideia que muda o dia dele, foi uma necessidade dele, e ele leva essa boa ideia. O que a gente tenta garantir dentro de uma empresa inovadora eu tive uma boa ideia para fazer tal coisa melhor. Quem mais dentro dessa organização faz essa coisa e pode ganhar benefícios desse modelo novo, desse processo novo? Muito bem, eu queria dizer para o pessoal que está assistindo a gente, se quiser lançar perguntas, à medida do possível, dentro da minha capacidade, né? Meio de administrar isso, eu vou lendo, eu vou fazendo a pergunta. Disso que você falou, Fran, tem duas coisas que me saltam muito, né? Comparando o que acontecia no passado e hoje, né? Primeiro, a exclusividade de quem tem a ideia, né?
No passado, existiam pessoas pagas para ter ideias, né? E existiam as pessoas que pagas para serem acéfalas, né? Então existe essa pulverização da capacidade de gerar ideias, né? E depois, boa ideia é todo dia, não é um evento especial, não é? Exatamente. E o tamanho da ideia, ela pode ser minúscula, mas se você juntar, né, tiver esse canal aberto para várias boas ideias, na soma de todas você vai ter, então, uma grande revolução, não é isso? Sim, sem dúvida. Deixa eu remeter a sua fala para uma outra evidência daquela pesquisa que a gente mencionou logo no começo da nossa conversa. Eu tinha perguntas dirigidas, né, que tinham respostas, ou tinha um set de respostas que podiam ser escolhidas, né? Mas eu queria também deixar, não dá para fazer depois uma quantificação, mas dá para você ter uma ideia, né? E eu deixei uma pergunta aberta dentro dessa pesquisa, né? O que você considera fundamental para manter ou melhorar o nível de inovação da sua empresa? E essa pergunta, nossa, teve uma quantidade de resposta, era uma pergunta aberta, então teve gente que respondeu uma linha, teve gente que respondeu um texto, teve gente que respondeu pontos, enfim, foi bem amplo. E era escreveu um livro, teve gente que escreveu o livro. Verdade. Mas teve uma coisa que, olha, isso me ajudou muito na compilação do resultado desse trabalho, porque teve um item essencial que absolutamente todos os respondentes mencionaram. Uns com mais ênfase, outros com menos ênfase, mas todos mencionaram o papel da liderança. Porque vamos falar disso. Vamos tocar nesse ponto, que afinal nós estamos na Líder Live, né? Como você quer? Quer fazer alguma pergunta? Deixa eu só pontuar aqui que o Claudinei, nosso amigo Claudinei, né, ele está ressaltando a importância do retorno, né? Quer dizer, as pessoas dão ideias, mas se elas não têm retorno, mesmo que não seja num retorno positivo de implantação, né, eu acho que tem que manter esse sistema vivo, né, porque se você, com essa retroalimentação de retorno, e o Claudinei está dando esse toque para a gente, né? Sim, esse programa que eu mencionei, antes de partirmos para o papel da liderança, esse programa que eu mencionei, de boas ideias, ele tem um set de reconhecimentos muito legal. Hoje no passado as pessoas escolhiam até os brindes e tal, né? Hoje é quase que um programa de milhagem. O cara dá uma boa ideia, a gente avalia o retorno, a contribuição, fala, essa ideia vale 100 pontos. O cara não precisa trocar por um brinde, ele junta os 100 pontos, depois junta com outras coisas, então ele vai fazendo um pacote, chega lá um dia ele tem 1000 pontos, que ele cliente nos programas de cartão de crédito, daí vai lá na loja virtual e escolhe o que ele quer. Eu sempre digo, e isso é um fato, que as pessoas que têm uma boa ideia não precisam ficar preocupadas, puxa, a minha boa ideia foi dada por outra pessoa, puxa, eu também tinha pensado nisso. Quem tem boa ideia, tem uma, tem duas, tem 10. E nós temos algumas pessoas que, surpreendentemente, trazem ideias incríveis todos os dias. Nós temos um caso de um colega, não da minha unidade, mas de outra unidade, ele deu tantas ideias, que ele tirou férias e com esse negócio de milhagem, ele e a família foram viajar para o Nordeste. Com os pontos de cada uma das ideias pequenas, a soma delas gerou um prêmio assim, bastante grande. Então a gente tem isso, tem um jantar de reconhecimento em que os líderes e a diretoria participam. Então, sim, pode falar aí para o Claudinei nos escuta, tem um programa de reconhecimento e de retorno, sim. Inclusive quando a ideia não é aprovada. A sua ideia não foi aprovada por isso, isso e isso. Júlio Andrade está nos cobrando a abordagem da liderança, né? Vamos lá. Então, e também tem a Fiandeira Tecnologia, que é o nome da empresa, né? Está dizendo que você continua igual desde 1999. Né? Agora eu também fiquei curioso quem é a Fiandeira, mas eu agradeço. Ponha seu nome aí.
Então, vivemos hoje no mundo híbrido para diversas coisas, né? E depois a gente vai falar de disrupção, porque se todo mundo achava que a gente já estava no mundo disruptivo, né? É só aguardar a pandemia para começar a repensar a ideia de disrupção. Mas vamos falar desse mundo híbrido da liderança, porque existem, né, os adeptos a comando e controle, né, e aqueles que já começam a abraçar. Aliás, eu já vou abrir com uma pergunta contundente para você, que já vai revelar muito sobre o estilo de liderança. Se você puder chegar um pouquinho para frente, Fran, porque você... Aí... Semana passada eu entrevistei o Eduardo Stelita, especialista em diversidade. E ele, quando eu anunciei você e falei que ia falar de inovação, ele perguntou assim, pergunta para ele se um líder inclusivo, né, que está aberto a diversidades, né, favorece ou está privilegiando, né, a inovação dentro da empresa em que atua. Eu acho que a inclusão é um assunto de alta relevância e importância. Então, a gente tem que cuidar disso, quer traga, quer não traga inovação. Enfim, inclusão, e eu vou até contar um caso rápido depois, é super importante. Agora, indo direto, é difícil uma empresa inclusiva não ser inovadora, porque uma pessoa que tem um modelo diferente do que a gente tem, certamente tem uma visão diferente. Então, eu vou trazer um caso muito legal de inovação e de inclusão. Nós temos uma área de pintura, e essa área de pintura é uma área crítica, né? Porque trabalha com produtos químicos, enfim, tudo isso. E a gente, na nossa empresa, a gente procura ter sempre um número bastante grande de pessoas com deficiência, e natural que na produção as pessoas se adequam mais, as que mais se adequam conosco são surdas. E era legal porque essas pessoas chegaram e nós tivemos até uma experiência rápida sobre isso lá na Rose também, que você deve lembrar, mas nesse caso, as pessoas chegavam e nessa área de pintura a gente tinha, sei lá, 5 entre 100, né? 5% do time era de surdos. E naturalmente, eles conversavam com eles e o restante do grupo estava à parte, né? E aí alguém um dia chegou e falou, olha, já imaginou se acontecer uma emergência e tocar a sirene, eles não sabem o que está acontecendo. Pô, e caiu a nossa ficha naquela hora. A gente precisa dar um jeito nesse tipo. Ok, podemos levar uma placa, podemos fazer esse tipo de coisa. Mas nós tomamos uma decisão, a liderança da área tomou uma decisão, é por isso que eu digo que a liderança é importante para criar um ambiente que favorece esse tipo de coisa. Todo dia, na hora do almoço, 10 minutos antes de voltarem ao trabalho, o pessoal está fazendo um curso de Libras. E a gente, então, tem uma área em que tem um monte de pessoas falando Libras e se comunicando em Libras. E, certamente, esse convívio está trazendo outras ideias, está trazendo outras... Eles têm uma quantidade de boas ideias geradas naquela área excepcional, principalmente, ou também ligado com o fato deles trabalharem muito forte essa questão da inclusão, que eu acho, assim, um programa que eu estou até considerando, pedindo para as pessoas ampliarem, porque a gente acha, tem que falar inglês porque é importante. Libras também é uma língua. A gente não é um favor, é uma língua, e a gente deveria trabalhar com isso. Então, pro colega da outra live, da live da semana passada, certamente, a inclusão favorece tremendamente a inovação. Mas até mesmo porque é tão importante que, mesmo que não favorecesse, ela é requerida. Até mesmo porque pessoas tidas como perfeitas, quer dizer, com audição, com visão, com mobilidade, né, com capacidade
de voz, né? Muitas vezes são deficientes na capacidade emocional de se expressar, tá certo? Né? E para essas pessoas é preciso que haja da mesma forma uma inclusão, e isso depende muito da liderança, né? Porque pode ser nessa pessoa que muito boas ideias ou muito boas participações e contribuições podem estar represadas, né? E aí entramos na questão da liderança inclusiva, no sentido de obter da equipe o melhor, né? Então, quer dizer, comando e controle não favorece esse ambiente que resulta na inovação, sim ou não? Sim, certamente que não favorece. Eu acho que a gente tem evoluído, né, bastante, mas eu acho que a grande maioria das empresas tem evoluído bastante, porque hoje a gente reconhece, né, não é só a empresa que quer a pessoa também tem que querer a empresa. Hoje a gente tem esse relacionamento mais profundo. Então, o que a gente pede muito é que seja um ambiente livre de pressões indevidas. Óbvio que a gente tem que atingir os resultados, óbvio que a gente tem que fazer o que tem que ser feito, mas isso pode ser feito de uma maneira construtiva, de uma maneira inclusiva, e principalmente, se você tem um ambiente que permite você se expressar, você falar, você se manifestar, certamente você ganha em performance e ganha em inovação e em novas ideias. A indústria aeronáutica, você e muitos dos que estão aqui participando com a gente sabe disso, a indústria aeronáutica é mega regulada. A gente não pode mexer um processo sem registrar, nós não podemos descumprir a mínima tarefa de apertar um parafuso, não pode. Então, e a gente registra, todo mundo sabe, você sabe disso, a gente registra quem foi o cara que parafusou o 5º parafuso do disco de turbina, a gente sabe quem é, porque tudo isso é rastreado. Agora, isso não é razão para a gente não ter um ambiente onde as pessoas tragam as sugestões. Se traz uma sugestão, essa sugestão é passível de ser implementada, a gente vai lá e muda o processo, garante que o processo reflete essa inovação para a gente estar sempre compliance com o processo, mas a gente sempre pode colocar novas ideias dentro dessa prática, mesmo numa indústria absolutamente rigorosa em termos de processo, como é a indústria aeronáutica. Então, a gente está todo dia recebendo ideias, tem uma engenharia forte para julgar e a gente avaliar esse tipo de melhorias, e às vezes a melhoria é um pocaioque. Olha, ontem eu estava montando esse componente e, sem querer, eu montei ao contrário. E eu tive percebendo que todos os furos podem ser, estão dispostos num quadrado e eu posso montar ao contrário. Vamos trabalhar alguma coisa? Sim, vamos trabalhar. Essa oportunidade do cara trazer e dizer que está havendo uma oportunidade ou que teve uma dificuldade, se é bem recebida pela liderança, imediatamente desdobra. E o cara já percebe, pô, eu trago e as coisas acontecem. Vamos fazer um furo guia, vamos fazer uma marca, vamos escrever para cima e para baixo. E quando a pessoa percebe, o cara percebe que aquilo que ele trouxe é relevante e que a liderança apoia, é fundamental. É fundamental. É fundamental. A gente tem manifestações, o Estelita está nos assistindo e concordou plenamente com você e agradeceu a sua explanação. O Júlio também está ratificando a questão de que as iniciativas chegam do time, né? E que na empresa que ele trabalha, que também esteve aqui numa passada, né? Também com uma participação brilhante, ele diz que tem implementado coisas, né, que vêm realmente da soma de ideias do time dele. É isso mesmo. Agora essa questão da pressão, né, pressão de resultado, né, existe assim, vamos falar um pouco das hierarquias, né? Uhum. Eu só queria dizer, por uma questão de ordem, a gente já está se aproximando das 19 horas, mas em função da nossa dificuldade inicial, a gente vai avançar um pouquinho, tá? Sim. Então, eu acho que a gente ainda tem um pouquinho de coisas para falar antes da gente pensar em encerrar. Não é? Sim, sem problema. Das hierarquias. E eu queria fazer uma abordagem, eu sei que a tua pesquisa
também teve uma abordagem com relação às hierarquias, né? Na luz da inovação, na luz de favorecer ou não a inovação. Eu trago esse ponto olhando do seguinte ângulo, né? Você, naturalmente, quando sobe a pirâmide, né, das hierarquias, você vai se afastando da operação e vai se aproximando da estratégia, da visão futura, né? Que está muito mais ligado àquela questão de enxergar o que vai ser inventado, enxergar o que vai ser, né, modificado no processo, que é uma mudança no status quo, né? Então, isso está muito mais ligado àquela visão mais estratégica. Acontece que tem a média gerência que está com a pressão de entregar resultado e não me venha com interferências aqui, porque eu quero fazer o que eu sempre fiz, porque está dando certo. Como é que funciona isso na ótica da inovação? Não me importa se o pato é macho, eu quero é ovo. Aí. Essa é uma frase clássica. Mas a verdade é a seguinte, Láudio. Sim, a média gerência tem está mais próxima da entrega do resultado, né? Mas o papel, desde o topo até o nível da supervisão, que é o que está realmente no nível operacional, o papel é realmente garantir que as pessoas tenham essas condições que eu falei um pouco antes. As condições de trazerem e terem a certeza de que estão sendo ouvidas. Então, a média gerência também não pode, agora eu sou uma média gerência, eu sou supervisor, tudo bem. O diretor pode ser todo um cara legal, estratégico, com boa conversa, mas comigo é teoria X, teoria do X-Cote, né? Aí não adianta. A gente tem que ter esse espírito de cooperação dentro da organização inteira. Então, eu acho assim, muito importante que as pessoas criem esse ambiente inovador, que as pessoas permitam essa manifestação. E, certamente, uma pessoa que só é comando e controle, certamente, tem menos facilidade de trabalhar com um ambiente mais flexível nesse tipo de coisa. Como eu disse, a indústria aeronáutica é uma arte nesse sentido, porque você tem que garantir que você ouve, que você tem as boas ideias, mas que enquanto isso não está validado, as pessoas têm que seguir rigorosamente o processo que está estabelecido. Então, essa é uma arte que a gente tem que desenvolver e garantir que as pessoas continuem trazendo. Acho que você conhece, acho que a maior parte dos colegas que estão aqui ouvindo conhece aquela história de uma empresa que mexeu, né, estava fazendo uma pesquisa de clima, enfim, e aí, ou de produtividade, e aí tinha uma área que estava, eles acharam que podia melhorar, melhorando a iluminação, e de fato trocaram as lâmpadas da área, tal, a área ficou muito mais clara, e o pessoal começou realmente a dar mais produtividade. Tal. Aí fizeram o teste inverso, falaram para as pessoas, olha, a gente vai ter que voltar à iluminação anterior, porque isso aqui está dando reflexo em algumas áreas, não está sendo bem e tal. E eles diminuíram novamente a iluminação, e as pessoas continuaram mantendo um nível igual de produtividade, porque não foi a iluminação que fez a diferença, foi as pessoas saberem que elas estavam sendo consideradas. Sensacional. Então, foi lá. Então, eu acho que esse exemplo aí de Pocayoke, eu trouxe esse exemplo porque acontece com muita frequência na operação. O cara está montando um negócio e fala, puxa, hoje eu montei e percebi que isso poderia dar errado. Dá para a gente mudar o desenho, dá para a gente mudar a peça, dá para a gente criar um Pocayoke, e assim, a liderança tem que estar apta a ter tempo para ouvir, entender e implementar se for possível. Eu acho que nesse embate que a gente trouxe, né, da resultado, média gerência, visão futura, né, viagem na maionese, né, eu acho que tem uma bela contribuição da cultura da empresa. Né? Se a cultura da empresa acaba dando uma contribuição ímpar nesse momento aí. Né? Se a cultura favorece e diz que o certo, né, que o propósito
está galgada em cima de um ambiente que favorece a inovação, então tudo fica mais fácil. Mas... Desculpe. Não, eu ia dizer que sim, o papel do líder é trazer esse propósito para o seu próprio time. Realmente, isso faz parte do papel do líder, da liderança, não importa em que nível que ela esteja, né? Uma bomba. Na verdade, o Rafael Nogueira Soares, ele está lançando uma pergunta. Ele começa como Franhan e Láudio, mas o entrevistado aqui é você. Então, o Rafael trabalhou comigo na Eleb. Um abraço para o Rafael. Então, ele diz assim, no processo de cocriação, que eu adoro essa palavra de cocriação, é ótima, obrigado por trazê-la, né? Ou construção a mais mãos, quais as fortalezas e as principais barreiras ligadas ao processo de inovação? Aí eu largo na sua mão isso daí. Tá legal. Eu acho que a cocriação traz um pouco daquilo que... Desculpa, o Stiglitz, como é que ele chama? Não, Rafael Nogueira. Não, o seu entrevistado da semana passada. O Rafael Estelita. Rafael não, Eduardo Estelita. Então, ok. O que ele trouxe referente a esse tipo de inclusão é mais ou menos aí o que o Rafael está trazendo quando a gente tem que fazer uma inovação em equipe. E eu acho que o Rafael traz isso porque tivemos muitos desses casos trabalhando juntos lá na Eleb, né? Eu acho que aí é realmente garantir o respeito, o tempo de ouvir a todos, né? E sempre que a gente tem grupos grandes, 1, 2, começa a se sobressair e às vezes a gente tem um manancial de boas ideias naquela pessoa mais fechada. E o papel do líder mesmo é garantir a oportunidade para todos falarem, para todos trazerem as ideias e fazer as provocações que são necessárias, fazer as perguntas que trazem mais desafios para as equipes. Acho que esse é um papel fundamental. Então, eu não vejo, e na verdade acho que muitos dos resultados que a gente obtém, das inovações que a gente obtém, são também criadas coletivamente, com mais de uma mão trabalhando. Então, certamente isso dentro da empresa é uma verdade. E também vou falar fora da empresa. Você e o seu fornecedor eventualmente trabalharem num problema, numa inovação dirigida que vem de fora, vamos tentar usar um tipo de material diferente, vamos tentar um processo diferente que a gente construa juntos. O especialista nisso é essa empresa que me atende e eu sou especialista em usar esse componente para fazer esse serviço para alguém, oferecer esse produto para alguém. Às vezes, esse alguém que é o consumidor final, ele tem uma demanda que eu sozinho não consigo atender. Eu preciso saber se o processo, à parte, a gente pode fazer essa cocriação, não só da solução, mas uma cocriação de valor para o consumidor, para o nosso cliente. Espero que tenha respondido. Eu acho que tem uma questão que pode ser classificada dentro da categoria de barreiras, né? Que não seria barreiras, mas seria algo a ser administrado, porque à medida que você abre, né, você pode ter um grupo na soma introspectivo, mas você pode ter um grupo muito participativo, né? E aí você começa a lidar também com aquela pequena característica humana do ego, né? Da fogueira de vaidades. Né? Das vaidades, do ego, né? Então, eu acho que, assim, quando você tem esse turbilhão de coisas, né, é preciso que haja um senso de prioridade, né, bastante efetivo e saber administrar, né, de forma habilidosa essa questão dos egos. O que você acha? Láudio, nós somos humanos e certamente isso faz parte de um relacionamento, né? Faz parte de uma criação coletiva. E acho que isso liga novamente com a primeira história que falamos hoje aqui do Chiquinho. Mesmo a gente tendo que competir por um resultado, a gente conseguiu garantir a continuidade do resultado, mesmo competindo. Não houve nenhum tipo de
perturbação, mesmo a gente sabendo que a gente estava num momento limite de competição, né? Eu acho que a maneira que a gente gerencia a competição interna é muito importante. Agora, volto no começo da nossa história das barreiras hierárquicas, né? A empresa tem que ter hierarquia, não tem jeito. Algumas decisões são mais estratégicas do que outras, mas o fato de você ter essa hierarquia tem que garantir que o nível de cima ouça e promova as oportunidades para o nível de baixo, seja ele qual for, em qualquer instante que for. As decisões, eu acho assim, as decisões tomadas no primeiro nível de liderança são absurdamente importantes, porque são aquelas que estão realmente fazendo acontecer. E as decisões que são tomadas no topo da organização, a decisão do topo e a decisão do chão praticamente tem uma diferença. A decisão do chão da fábrica acontece no dia e o resultado acontece no dia. Eu decidi que hoje nós vamos montar o componente X e é isso que nós vamos fazer, e no final do dia está lá o componente X. E a decisão que está lá no nível mais estratégico é uma decisão cujo impacto vem a acontecer depois de 5, 10 anos. Na hora que eu decido lá no topo que eu vou montar uma nova fábrica, algo que vai dar resultado muito lá na frente. Então, decisões são importantes desde o primeiro nível até o último nível. A diferença é o tempo que elas levam para se manifestar dentro da organização. Por isso que a decisão do nível mais alto tem que ser muito cautelosa, porque às vezes você só vai ver o que aconteceu daqui a 5, 10 anos. Então você tem que ter muita certeza. Ótimo, a gente está já caminhando para o nosso encerramento. Queria dizer, pessoal, nós estamos aí com um número bom de pessoas assistindo, já agradecendo, né? Mas a gente não está encerrando não, vai ficar mais um pouquinho, mas que aproveitar que vocês estão aí no LDV TV, tem muita coisa boa aí relacionado à liderança, são 14 lives com essa daqui do Franhan, abordando diversos temas, e tem também toda uma sequência de mindfulness, que você participou também, né, de algumas das 8 lives feitas a respeito de mindfulness. Né? Participei de 4. Isso, muito bem, muito obrigado. A gente queria falar um pouco sobre essa questão, a gente não, né? Eu vou trazer, aproveitando sua opinião pessoal e institucional, afinal de contas você trabalha numa empresa que tem um pé fincado lá no Vale do Silício, né? Eu queria que você trouxesse a sua visão sobre inovação dentro desse contexto disruptivo do Vale do Silício. Então, aí é uma experiência pessoal e da organização a que eu pertenço. O Vale do Silício e aquela região, na verdade, nós estamos lá em Berkeley e estamos em Boston também, que também é um centro muito importante, né? Porque não basta ir e olhar, a gente tem que estar imerso naquele ambiente. Esse é um ambiente que realmente as coisas estão acontecendo todos os dias, numa velocidade imensa. Existe uma disponibilidade de investimento, uma disponibilidade de pessoas com muita intensidade trabalhando nisso. Então, ideias surgem lá todos os dias, mas não adianta eu ir numa feira, não adianta eu ir num momento. A gente percebeu a necessidade de estar imerso, porque esse é um ecossistema de inovação, não apenas uma feira ou uma apresentação ou uma série de pitches de startups. A gente tem que estar lá junto, vivendo, conhecendo, sabendo que um influencia o outro. E também, óbvio, a gente tem que falar disso, né? A disponibilidade de recursos, né? Muita gente preparada para investir, preparada para compartilhar risco, preparada para tentar desenvolver coisas realmente disruptivas. Eu acho que ali no Vale do Silício existe um sistema mesmo, um ecossistema que permite realmente muitas inovações disruptivas, né? Não precisa falar, tem Tesla, tem uma série de empresas que nasceram e viveram lá, enfim, acho que Google, enfim, realmente é um ecossistema muito propício. E a gente achou
que precisa fazer parte. A gente dá todo o valor para essa parte de inovação dirigida, daquilo que a gente sabe, que a gente está tentando, mas também é super importante a gente estar naquele ambiente, né? E, óbvio, vou falar de uma maneira mais reservada, porque é um assunto mais estratégico da organização, mas vocês estão acompanhando, né? A Embraer tem um projeto junto com a Uber, a gente chama de... As pessoas falam comumente, é o carro voador, né? A gente chama de eVTOL, que é um elétrico veículo, né, de take-off and landing na vertical, né? Então, isso é realmente algo disruptivo, algo que pode mudar o modelo de transporte, o modelo de mobilidade, e a gente está investindo dentro daquele ambiente nesse tipo de tecnologia e nesse tipo de solução bem disruptiva. Já reserva um para mim, por favor. Sim, senhor. Mas sabe, Láudio, não vou nem te reservar um, porque foi bom você ter feito essa brincadeira, porque remete a algo diferente. A ideia não é que as pessoas tenham um, a ideia é que as pessoas usem um. E assim, compartilhem. Eu entro como se fosse um ônibus ou como se fosse um Uber que voa, né? Para você não ter que se preocupar com a manutenção, com esse tipo de coisa. E eu vejo, né, cada vez mais as pessoas realmente abandonando. Eu acho que a economia compartilhada estava caminhando muito forte, e a gente teve esse problema agora da pandemia que retrocedeu, né? Mas tem um primo que mora na Espanha, quando estive lá visitando ele, me surpreendi com a quantidade de carros elétricos compartilhados que ficam na cidade de Madrid. Você vai com um aplicativo, desbloqueia o carro, anda, para em outro lugar e pronto. Você não precisa ter o carro. É bem interessante. É isso. Que a minha cabeça de antigo normal, né? Minha cabeça é ultrapassada, já está pensando em querer comprar um carro. O consórcio, né? Tem consórcio já sendo vendido e tal. Na verdade é isso, não ter propriedade, não possuir, né? Sim, e não só veículos, mas muitas iniciativas, né? Muitas iniciativas. A disrupção sempre é inovação? A pergunta, né? Como testar o modelo disruptivo frente à velocidade crescente de novas ideias? Olha, para nós, e aí eu estou falando da minha empresa, e eu acho que outras também são isso. De novo, o fiandeiro da tecnologia. Puxa, gostaria de saber quem é, depois manda para a gente um bilhete. Mas eu digo o seguinte, para nós, a inovação, seja disruptiva, seja uma inovação gerenciada e progressiva, ela só é inovação se traz resultado. Então, ideias são muito boas, resultados ou planos são muito bons, eu acho que discussões são muito efetivas, mas para nós, para ser considerado inovação, tem que ter aplicação e tem que ter resultado. Então, sim, a disrupção muitas vezes contribui, mas às vezes pode não ser algo que se manifeste, que se consolide como um resultado. Às vezes a tecnologia que você imagina que vai estar disponível não está tão madura quanto você queria, e aí não vale a pena você gastar boa vela com mau santo, né? Muitas vezes isso acontece, a gente esbarra em limites tecnológicos que ainda não estão maduros o suficiente. Aí é o senhor mercado que manda, né, Franhão? Porque não adianta você inventar algo que seja mirabolante, mas se ninguém quer usar, né? Ninguém quer comprar, ninguém quer... Né? Vamos lá, nós já falamos você citou pandemia, nós estamos falando em disrupção, né, rapaz? Você tá com a bola de cristal aí? Não tô. Por favor, retire a bola de cristal da gaveta e me diga uma coisa. Eu queria que você trouxesse para nós a sua contribuição sobre visão futura, né? Principalmente levando em conta que um fator, né, como esse, né, pandemia. Mas, tirando a pandemia, vamos falar de um elemento estressor, né? Que a gente... É claro que esse é um estressor zaço, né? Mas eu digo assim,
o que isso contribui, né, no processo de transformação do mundo, né, que obviamente passa pelas inovações, né, e no ser humano? Puxa, você deveria ter avisado que ia ter uma pergunta dessa natureza. Bom, Láudio, naturalmente, uma pergunta dessa natureza só permite a resposta da minha visão pessoal e da maneira que eu enxergo as coisas, e certamente existem dezenas de contrapontos e de outras visões, né? Eu acho que sim, esse evento trouxe aí realmente muitas modificações. Eu acho que mais do que trazer uma mudança, ele acelerou algumas mudanças que já vinham acontecendo. Então, dizer que o home office só surgiu por causa da pandemia não é verdade. Muitas empresas já trabalham com isso, mesmo nós trabalhamos com isso, já tínhamos esse plano. Em muitas atividades as pessoas ficavam em casa fazendo isso, não foi? Óbvio que a pandemia em si forçou que a gente acelerasse esse tipo de processo, né? Eu acho que certas áreas de negócios vão sofrer, inclusive a minha, porque apesar da gente garantir, e é verdade, né, a renovação do ar dentro de uma cabine de avião, muitas pessoas podem não se sentir à vontade de fazer uma viagem. Uma vez me perguntaram, quando eu falava sobre inovação, se dá para ter um avião que voa sozinho. E eu respondi e respondo, mesmo sem você ter perguntado, respondo, dá. Tecnologia tem para o avião decolar, voar e pousar. Mas, ainda que essa tecnologia exista, nós, culturalmente, já estamos preparados para algo desse tipo? Nem para o carro autônomo a gente se sente 100% seguro. A gente tem estatística, sim, ele vai causar muito menos problemas do que um carro conduzido por uma pessoa, por um bêbado, certo? Mas a gente não tem essa confiança ainda nesse tipo de maturidade da tecnologia, né? Então, eu acho que vão haver mudanças de comportamento, vão haver mudanças de negócios, mas eu acho que aquelas coisas que já estavam razoavelmente maduras ganharam tempo para madurar aceleradamente durante a pandemia. Então, home office e tal. Mas eu não acho, por exemplo, que vai haver uma modificação definitiva e que a gente, o chamado aí novo normal, vai ser muito diferente do velho normal. Eu imagino que certamente o home office vai permanecer, mas nós seres humanos somos gregários. A gente quer ter o contato dia a dia. A gente quer ter essa possibilidade de uma interação inesperada trazer uma ideia inesperada. Steve Jobs garantia na Apple uma área de convivência enorme. Quem lê os livros do Steve Jobs já deve ter ouvido falar nisso, onde ele só queria proporcionar que as pessoas se encontrassem para tomar café, para bater papo e realmente permitir que novas ideias, novas conexões, novas interações surpreendentes trouxessem novos resultados. E eu acho que isso ainda vai acontecer. A gente vai querer ir no escritório, a gente vai querer interagir face to face. Agora todas as reuniões podem ser feitas da maneira que nós estamos fazendo aqui? Certamente podem, mas certamente nós gostaríamos de estar juntos numa sala e poder conversar de uma maneira mais usual, porque aqui a gente fala, espera, o outro fala, espera, e certamente trunca um pouco o que você está pensando, né? Então eu acho que, sim, vamos ter modificações, vamos abraçar certas causas que ainda pareciam distantes, mas o novo normal, eu acho que não vai ser fundamentalmente diferente do que o que a gente vivia. Acho que as interações, acho que serviço, acho que o turismo, acho que a visita, acho que tudo isso vai voltar a acontecer. Talvez numa velocidade mais lenta. Agora, essa pergunta só admite uma resposta sharp, uma resposta de uma palavra só. Na escala de 0 a 10, quanto o ser humano vai ser melhor depois da pandemia? Ou não? Olha,
Eu acho que 7. Gostei. Eu acho que 7. Você conta com uma transformação no sentido mais, o quê? Humano? Eu acho que algumas coisas, alguns valores que ficaram meio submersos, a gente passou a reconhecer. Inclusive coisas que nos faltam e que a gente vai, poxa, a interação social, poxa, a possibilidade de passear, poxa, a dedicar meu tempo com qualidade para as pessoas que estão perto de mim é importante. Poxa, a amizade é um negócio importante. E eu acho que, também vou ser sincero, né? Quem é bom não precisa de uma pandemia para continuar sendo uma pessoa boa, verdade. Sabe? Já é da própria natureza da pessoa, né? Eu acho que o que vai acontecer, sim, é que, inevitavelmente, nós tivemos um aprendizado. Certamente, nós tivemos um aprendizado. Agora, vou dizer que 70% das pessoas vão usar esse aprendizado para dar um passo à frente. Alguns outros, talvez, nem tanto, talvez ainda estejam ancorados em coisas do passado. E é natural também, é natural. Você está falando da valorização das coisas, né? Eu vou dizer para você, né? É muito legal ter a capacidade de respirar livremente, né? Que algumas pessoas que estão enfrentando dificuldades não estão conseguindo, né? Infelizmente, a gente lamenta e fica muito apreensivo com tudo isso. Froian, a gente está encerrando, o Júlio está elogiando a gente, está dizendo que tem que sair. Legal, obrigado por você ter estado aí. Outras pessoas estão falando também, né? E a gente agradece bastante aí a presença das pessoas, a paciência, né, com essa questão da dificuldade. Aliás, eu já vou dizer, eu estou a ponto de não fazer mais pelo Insta, porque já deu problema com o Estelita também, né, e já assumi logo direto. Me parece que o YouTube está funcionando com mais propriedade a partir da próxima. E eu vou te pedir, rapaz, será que você pode me trazer uma frase daquelas para coroar esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, que será fixado como o jargão da Líder Live com Froian? Láudio, assim, frases, né? A gente fica procurando frases legais, frases... Mas eu vou falar algo que conecta um pouco com o que a gente já falou, de mudar ou não mudar, das pessoas serem corretas desde o início. Então, eu tenho usado essa frase com alguma frequência, né? O que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Porque num momento também de crise, às vezes movidos até pela necessidade, pelo medo, pela tensão, às vezes as pessoas ou a gente pode imaginar que existem atalhos e talvez esses atalhos não sejam corretos. O que é certo continua sendo certo, o que é errado continua sendo errado, e eu acho que isso fala muito sobre o que a gente conversou. A inovação tem que acontecer de uma forma estruturada ou espontânea, mas tem que respeitar os processos, respeitar as pessoas, garantir as inclusões. Não adianta a gente tentar pegar atalhos, porque a gente sabe o que é certo e sabe o que é errado. E eu queria também agradecer, Láudio, não sei se já é a hora, mas eu agradeço a oportunidade de você ter me convidado. E a gente falou da pandemia, e eu queria falar uma última palavra sobre a pandemia. A pandemia, esse vírus é insidioso, porque esse vírus percorre os mesmos caminhos que a amizade, que a alegria, que a celebração. A amizade, a alegria, a celebração, a gente encontra, a gente se abraça, a gente se beija, e esse vírus percorre exatamente esse caminho. Ele impede que a gente se abrace, que a gente se beije, que a gente esteja juntos. Mas eu acho que hoje, com o auxílio da tecnologia, da inovação, disso que nós estamos fazendo, a gente venceu um pouco o vírus, porque a gente celebrou amizade. Foi ótimo ver muitos amigos
durante a minha trajetória, da Rose, da Eleb, da Rose, da Embraer. Fico muito feliz, a gente celebrou a amizade, a gente se divertiu, celebrou a alegria, e então foi muito bom ter participado, e eu te agradeço o convite e agradeço a todos que estiveram com a gente nessa noite. Eu agradeço bastante as leis do universo, né? Essa minha capacidade de conseguir, né, ter esse relacionamento bacana, que inclui certamente você. E, então, agradeço muito e queria pegar o gancho para dizer que semana que vem eu recebo o Marcelo Vaz, um nosso amigo também, né? Nosso relacionamento. Grande amigo. Marcelo Vaz, diretor Brasil, né, da Collins Aerospace, né? E ele vai estar contando histórias para a gente a respeito dessa transição, desse grande orgasmo das vendas, né? Transitando das vendas para uma gestão integral de uma empresa, né? Então, você, né, passando dessa situação para uma outra, ainda mais com os elementos de agregação culturais pelas incorporações, né, que a empresa fez, né? Então, Marcelo vai trazer essa experiência para nós, e eu espero ter aí a presença também das pessoas aí que estavam aqui conosco, né? Então, agradecemos, né, Fran? Agradecemos. Fez um grande finale, você, com essa fala sobre a pandemia, não esperava coisa diferente, pelo seu talento, pela sua genialidade, né? E aí, até semana que vem. Para todos. É isso aí. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Estamos encerrando. Forte abraço. Até semana que vem. Tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado.